Olá, meu irmão, minha irmã, minha saudação para você que está conosco, você que faz companhia a cada um de nós aqui que estamos neste canal, que faz parte da família PIB Natal, você que está chegando agora ao nosso canal, seja bem-vindo, um grande prazer contar com a sua companhia, com a sua família aqui conosco. Já peço a você para nos ajudar aí na divulgação do nosso canal, compartilhando com seus amigos, compartilhando com seus colegas, com sua família, envia aí para outras pessoas estarem assistindo conosco, vai lá e sinaliza aí que você está curtindo, está gostando, está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia na manhã deste domingo aqui conosco. Quero ler com você nesse instante o que está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Nós estamos no mês de março, nesse momento especial de pensar em missões mundiais. A nossa campanha de missões mundiais nos convida a viver o poder de transformar. Viver o poder de transformar as vidas das pessoas com a mensagem do Evangelho. Sabendo que o Espírito Santo é aquele que produz a transformação e a mudança das pessoas. Mas nós somos os instrumentos a quem Deus usa. Nós somos os veículos por meio de quem Deus derrama a sua graça e o seu poder transformador sobre a vida das pessoas. Por isso a palavra nos diz em Atos 1:8, e eu leio para você aqui na versão King James, a palavra que diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Até a última parte da terra. É o que nos diz a palavra em Atos 1:8. A responsabilidade de proclamar a mensagem do Evangelho se dá no nosso lugar, no lugar onde moramos, onde nós estamos, também na nossa região, no nosso país e no mundo. E devemos fazê-lo simultaneamente. Por isso nós conclamamos você para estar orando, para estar clamando, para estar abençoando essa causa com as suas orações, mas conclamamos você também para estar apoiando, não é? Ajudando, investindo recursos financeiros para a manutenção desta causa que alcança o mundo inteiro. Os batistas brasileiros estão em todos os continentes e estão fazendo missões em nome de cada igreja batista em todo o mundo. E isso é feito, meu irmão, minha irmã, porque você contribui, você ajuda, você participa do sustento dessa causa. Por isso eu quero convidar você para estar orando por nossos missionários, orando por essa campanha e vivendo o poder de transformar por meio da mensagem do Evangelho. E como eu falei para vocês no domingo passado, não é? Ontem, sábado, foi meu aniversário e eu quero pedir a você que me dê como presente o privilégio de participar do sustento dessa obra, que você possa estar ofertando para missões e por meio dessa oferta você estará me presenteando com a sua contribuição missionária, porque é uma forma que temos de contribuir com essa causa. Você sabe muito bem que quando eu digo que você está me dando presente, esse recurso não vem para mim, esse recurso vai para missões mundiais, vai para a manutenção da obra, da causa dos obreiros, de forma que você pode participar, se empenhando e se envolvendo. Então, minha alegria é que você este ano nos presenteie participando dessa forma da campanha de missões, ofertando, contribuindo, orando por esta causa, tá bom? Vamos orar ao Senhor e que este seja um domingo abençoado na sua família, na sua vida, no seu lar, meu irmão, minha irmã. Oremos. Pai, eu quero bendizer o teu nome, dar graças por esta manhã. Louvar a Ti por cada pessoa que se encontra aqui conosco. Louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de adorar, de cantar, de bendizer o Teu nome. Receba a nossa adoração e louvor. Toca o coração dos Teus filhos. Abençoa toda a Tua igreja. Seja com cada família, ó Pai. Traz cura e saúde para os enfermos. Traz fortalecimento espiritual para os abatidos, ó Pai. E que a graça do Senhor, o socorro do Senhor, não venha faltar aos teus filhos nessa hora. Eu rogo a tua misericórdia, rogo que fales ao nosso coração,
por meio do estudo deste dia. A Ti louvamos e bendizemos, Pai, em nome de Jesus, por quem agradecemos por mais essa semana. Amém e amém. Louve a Deus conosco nesse instante, meu irmão. Adore ao Senhor. E na sequência, você terá aí a nossa chamada para o ofertório e logo em seguida você tem a oportunidade de dizimar, de ofertar e de contribuir com a causa do Senhor na manhã deste domingo. E aí, família da PIB Natal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau!
Amém. Damos graças a Deus por aquele irmão, por aquela irmã que pôde participar, que pôde contribuir, ofertar, né? E como dissemos, você ao investir em missões está abençoando a causa do Evangelho em todo o mundo. Então, que a sua oferta, meu irmão, seja agora abençoada e multiplicada pelo nosso Deus. Quero orar com você mais uma vez, agradecendo pelo ofertório, mas também por nossa escola bíblica. Você pode, nesse instante, pensar em alguém, colocar diante de Deus a vida de uma pessoa que faça parte do seu conhecimento, que esteja lidando com as dificuldades da saúde, alguma pessoa que esteja passando por um tempo de tribulação. Traga à memória nesse instante alguém por quem você deve estar intercedendo ao Senhor e juntos oremos ao nosso Pai. Deus, eu quero bendizer o teu nome, agradecer por cada pessoa que pôde contribuir, que pôde ofertar, que pôde dizimar nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade dos teus filhos. Muito obrigado pelo amor que colocas no coração de cada um dos teus servos em contribuir com a causa e com a obra do Senhor. Abençoa o trabalho que Missões Mundiais faz em todo o mundo. Seja com os nossos missionários onde quer que eles se encontrem. Proteja-lhes, abençoa-lhes a saúde, chega com os recursos, com a provisão. Dê-lhes, ó Deus, uma alegria que brote do interior de cada um e que seja resultado da graça do Senhor em ação na vida desses teus servos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor os nossos irmãos, aqueles que estão com as suas saúdes debilitadas, aqueles que estão enfrentando um tempo de tribulação. Chega com o teu cuidado, com o teu socorro, Pai. Pedimos a tua bênção sobre Rafael, sobre Mona Lisa, que estão vivendo um momento de cuidado na saúde ali no Rio de Janeiro. Ó Deus, ampara os teus servos, coloca a mão sobre eles e traga-lhes uma restauração plena e completa. Deus, em nome de Jesus te peço, seja com nossa irmã Regina Lima, restaurando-lhe a saúde, aliviando-lhes as dores e o desconforto, Pai, que nos últimos dias tem lhe acometido. Chega com o teu cuidado sobre a tua serva, Pai. Queremos te adorar e te bendizer, agradecer pela recuperação do pastor Gilto Aquino, ó Deus. Esteve naquela situação entre a vida e a morte, mas o Senhor lhe permitiu, ó Deus, vencer a Covid e ele já pôde voltar para a sua casa, para o seio da sua família. Muito obrigado pelo livramento da parte do Senhor. Deus, eu te peço pelos demais que estão na luta, buscando a restauração da sua saúde. Chega ali, ó Pai, com o teu cuidado e socorro em nome de Jesus. Mas, Pai, eu quero te pedir agora que nos abençoe no entendimento, no estudo da palavra. Usa Nelson mais uma vez como vaso, como veículo e fala ao coração do teu povo. Nós queremos rogar as tuas bênçãos e o teu cuidado sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve a Deus juntamente conosco, meus irmãos, e na sequência teremos mais um estudo de nossa escola bíblica nesta manhã. Oh
maravilha ter você aqui mais esse momento. Todos os domingos nós lançamos mais um novo capítulo das nossas reflexões sobre a Bíblia, na nossa escola bíblica, todos os domingos aqui no canal da Primeira Igreja Batista de Natal. Se você ainda não curtiu a aula de hoje, esse momento de encontro de hoje, curta, não esqueça. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, né? De deixar os seus comentários, de participar conosco desse momento, né? Esse é um momento muito importante para a gente. Apesar de estarmos distantes, apesar de estarmos cada um na sua casa, nós prosseguimos com o nosso desejo de discutirmos juntos sobre as profundezas da palavra de Deus. Nós compreendemos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e ela se instaura de forma plena como palavra de Deus na maneira como nós a cumprimos, a vivemos no nosso dia a dia. Então a palavra de Deus, a Bíblia se torna a palavra de Deus na vida dos seus servos que a estudam, que a compreendem e vivem a sua vida através dela, tendo ela como algo vivo dentro dos seus corações, né? Existem muitas coisas que a gente poderia discutir, né? No ano passado, até o fim do ano, nós estudamos as parábolas. No início do ano, nós refletimos sobre as 5 linguagens do amor. E agora nós estamos prosseguindo, né, com o nosso tema, como Deus se tornou Rei, né? Como é que esse Deus maravilhoso, Criador do universo, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há, como é que esse Deus se transformou em rei, mas não um rei de qualquer lugar, não um rei abstrato, não um rei distante ou imaginário, ou apenas um rei espiritual, mas um rei também de um povo específico, né? Na semana passada, importante a gente relembrar, né? Áquila explicou tão bem esse elo que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e os Evangelhos especificamente, porque nós estamos refletindo, né, sobre como muitas vezes a gente utilizou, ou tradicionalmente, a gente utilizou os óculos errados para lermos o Novo Testamento, né? Muitas vezes a gente enxergou que o Novo Testamento, às vezes a gente pensa, né, que o Novo Testamento é uma coisa que não tem nenhuma ligação com o Antigo Testamento. E aí a gente vem refletindo com o N.T. Wright, né, com o Dr. N.T. Wright, a gente vem estudando e refletindo que, na verdade, não há uma interrupção. Não é um caso de que Deus começou uma história com o povo de Israel, viu que não deu certo, aí esse esboço não deu certo, eu vou rasgar, jogar fora e começar algo do zero, algo novo. Não é algo bem assim, né? Na verdade, Deus estava construindo a história com o seu povo e chegou o ápice da história com esse povo através da vinda de Cristo, né? E Áquila, exatamente, o nosso grande teólogo Áquila, trouxe então essa explicação, né, de como os evangelhos mostram, na verdade eles completam, né, prosseguem a explicação do cumprimento das profecias que estavam presentes no Antigo Testamento. Então, na verdade, a gente tem um prosseguimento, né? Os evangelhos são um prosseguimento dos profetas, são um prosseguimento das profecias, né? São apenas a continuação de uma história de relacionamento, né? Da forma como Deus se relacionou com o seu povo. Hoje eu quero convidar vocês a refletir sobre o nosso 5º capítulo, a história de Jesus, como a história do Deus de Israel. E a gente viu também que, na verdade, existem muitas vozes e muitas formas, como eu falei agora há pouco, muitos óculos que interferem na maneira como a gente acaba lendo a Bíblia e interpretando os evangelhos. Mas a gente precisa ter a consciência de que a história dos evangelhos, então quando eu pego, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história que é apresentada ali é o ponto culminante da história de Israel, né? Apesar de um caráter surpreendente, inesperado, né? Parece que a banda está tocando, imaginem aí uma festa de casamento, e aí tem uma banda tocando, e aí de repente tudo para,
E aí, nesse momento, né, vem novos instrumentos, novos instrumentistas começam a mudar o ritmo, a tocar tudo diferente. A gente pode pensar, não, acabou, começou a coisa nova? Será que o casamento acabou e aí começou um novo casamento? Não, na verdade é o ápice da festa, o ápice desta celebração, né? Dessa história, desse relacionamento entre Deus e o seu povo, né? Então, muitas vezes, né, houve essa expectativa de que a história de Jesus fosse apenas a história do Deus de Israel, retornando ao seu povo da forma como ele sempre prometeu, né? Então, Deus, ele durante todo o relato bíblico, Deus ele foi então fazendo uma série de promessas. E aí, exatamente, Jesus seria essa volta desse Deus de Israel retornando ao seu povo, né? A gente viu na aula passada como há uma ligação específica da vinda de Jesus com o fim do exílio, né? Exatamente com o momento, o ápice da redenção de Israel perante as suas falhas, perante as suas dificuldades, perante as suas limitações. Né? Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, né? A gente tem que ficar atento porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, né, o N.T. Wright acaba falando um pouco do ponto de vista histórico, como a igreja e como os cristãos, o cristianismo ocidental respondeu ao iluminismo, né, como o cristianismo conservador reagiu ao ceticismo, né, ao ateísmo crescente, mas não muito apenas ligado à história, mas muitas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente vai criando alguns hábitos de como a gente vai responder a essas pessoas, né, que estão criticando a Bíblia, desacreditando a palavra dos evangelhos, questionando quem é Jesus. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, porque a gente não pode se tornar incapaz de escutar de modo mais cuidadoso a respeito de qual Deus os evangelistas estão falando e o que exatamente esse Deus está fazendo agora. A gente, às vezes, vai exatamente para responder, né, os iluministas modernos, né, para responder aqueles que não acreditam em nada, não acreditam na Bíblia. Às vezes a gente vai utilizando algumas teorias e alguns conceitos de Deus que são dos ateus, que são dos que não acreditam em Deus. A gente vai utilizando os conceitos da sociedade em geral, sendo que nós temos na palavra de Deus a revelação de conceitos bem específicos, né? São termos, são elementos bem específicos. Por isso, meus queridos, que a gente precisa estudar a Bíblia. Por isso que a gente não pode se acostumar só com ouvir alguém explicando a Bíblia para a gente ou ler um livro sobre alguma coisa. Nós precisamos, você precisa, eu preciso, nós precisamos ler a Bíblia. Você não pode se contentar só com essa aula de EBD, só com essa aula de escola bíblica que a gente tem aqui, não. Seja se a gente estivesse no presencial agora, né? Se a gente estivesse nos encontrando, ou se a gente estivesse mesmo à distância, ou até por carta, não adianta. Você não pode se acostumar em simplesmente ligar o seu computador e ouvir essa reflexão do YouTube. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa parar algum momento durante o seu dia, nem que seja 15 minutinhos. Não é nada, gente. 15 minutinhos a gente gasta facinho, 2 horas só rolando os stories, só olhando qualquer notícia no celular. Porque a gente não pode parar 15 minutinhos. Coloca um despertador se você acha que vai perder tempo, se você não entende que é investir tempo para a felicidade da sua vida. Mas pare, leia a Bíblia. A gente precisa encarar e nos vestir dessa questão de que nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo, nós somos a nossa tradição cristã é a tradição de nós pararmos para estudar a Bíblia mesmo, para lermos, para discutirmos. Isso é importante. Mas vamos voltar para o nosso tema. Eu poderia dizer assim, olhe,
só assista a nossa EBV, só fique aqui ouvindo a nossa escola bíblica, ouça tudo que nós falarmos é verdade. Eu poderia ficar falando só isso, mas eu estaria falando uma inverdade. Você que está me vendo agora, você que está me ouvindo, você precisa ter o seu momento de leitura e reflexão da palavra de Deus. Aproveite esse momento para reler os evangelhos, utilizando óculos limpos, né? Se eu pego esse óculos só e deixo ele todo sujo, eu não vou enxergar as coisas direito, ou eu posso ver as coisas até meio embaçadas, meio erradas. Limpe os seus óculos espirituais. Aproveite a nossa EBV para refletir sobre como limpar os seus óculos espirituais e leia os evangelhos. Se depois dessa escola bíblica você não passar a ler mais os evangelhos, então a gente está aqui de brincadeira, a gente está aqui fazendo qualquer coisa, a gente está aqui de mise-en-scène, mas a gente não está fazendo um trabalho sério, né? E esse trabalho que nós estamos fazendo agora, esse momento em que nós paramos para pensar esses estudos e transmitir para vocês, é porque nós queremos que vocês entendam a importância de nós nos aprofundarmos no estudo e na leitura da palavra de Deus. E isso eu não tenho como fazer por vocês. Você precisa fazer por você mesmo. A sua vida espiritual depende apenas de você. O seu relacionamento com Deus depende apenas de você. Então, você precisa entender a respeito de qual Deus os evangelistas estão falando e como esse Deus está agindo, não só lá no passado, mas como ele continua agindo até hoje. Deus continua agindo. Às vezes a gente esquece disso, né? Se você só liga a televisão e fica ouvindo tudo que está passando ali, se você só fica lendo as notícias todas que chegam no seu WhatsApp, né? No seu Telegram e por aí vai, todas as redes sociais, Instagram, Telegram e tudo gram. E se você só ouve esses grãs da vida, você vai ficar embaçado, você vai se sentir confuso, mas entenda, o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo, fazendo algo novo agora. Então, nós precisamos entender. A gente não pode se contentar em ouvir apenas que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas o que isso significa de verdade? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Como isso se insere? Será que isso pode ser explicado que Jesus é Deus apenas em termos filosóficos ou em termos acadêmicos ou em termos teológicos racionais, né? O que isso significa? Né? Nós não estamos prontos, nós cada vez menos estamos prontos para ouvir que o Deus de Israel prometera coisas específicas. Ele prometeu fazer coisas específicas, particularmente estabelecer seu governo soberano sobre Israel e o mundo, e que Jesus incorporou essa intenção. Então, o N.T. Wright ele vai apresentar e dizer que no contexto da longa e triste história de Israel, a história do Deus de Israel não é conforme presumiríamos a partir do linguajar cristão, simplesmente a história de um Deus distante que deseja salvar as pessoas do pecado e da morte. Não é só isso. Não é só um Deus que está lá sem contato e aí ele, eu vou salvar as pessoas do pecado e da morte e envia Jesus. Não é bem isso. Né? Por tempo demais, a gente, enquanto cristãos, a gente contou a história de Jesus não atrelada à história de Israel. Então, quando a gente vai para a tradição do cristianismo, muito tempo não foi esse o foco, né? Aquela questão dos instrumentos da orquestra, acabou que um instrumento mais alto dizia, a gente só focava na história da grande redenção mundial e esquecia da maneira como Deus direcionou essa redenção a partir da história do seu relacionamento, da história do seu relacionamento com um povo escolhido, por meio de uma trajetória, de um caminho específico. Então a gente às vezes pensa, então foi assim, né? Deus ele foi, criou o homem, e aí de repente apareceu Abraão. Abraão então foi, e a partir daí veio
Isaac, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, não criou os filhos direito, meio que se perderam. Acabou que eles se tornaram os descendentes todos escravos no Egito. Esse povo não deu muito certo. Aí Deus disse, então eu vou fazer uma coisa nova, eu vou mandar Jesus. A história não é assim, desconectada, né? Não é tipo, não deu certo essa estratégia, então Deus foi e criou Jesus como plano B para consertar as coisas. Não é bem isso, né? Na verdade, a gente separa Antigo e Novo Testamento por uma questão mais didática. Porque, na verdade, o que nós percebemos quando nós lemos de maneira séria o Antigo Testamento e o Novo, e especificamente os Evangelhos, nós vemos um contínuo, exatamente uma linha histórica que prossegue. E imaginem só, essa linha histórica que começou lá com os patriarcas, lá com Abraão, Isaac e Jacó, ela continua até hoje. Isso é muito interessante, porque é uma nova forma de enxergarmos. Muitas vezes a gente fica preocupado em responder ou criar uma noção de Deus, porque essas são questões que surgem no século XIX e século XX dentro dos grandes grupos ateístas. O deísmo do século XVII e do século XVIII dizia que, ok, se existe um Deus, esse Deus não se relaciona com o mundo, esse Deus não interfere na carnalidade. A ideia até é que Jesus seria muito mais um mestre, ou Jesus ele trouxe um aspecto moral diferenciado, como se fosse um super ser humano, mas essa ideia de que, esse conceito de que Deus se mistura em questões humanas, não seria um conceito não adequado, então, para esse deísmo dos séculos 17 e 18. Depois, isso progressivamente se desenvolveu para um Deus que nem existe, e muitas vezes a gente fica preocupado quando pega a Bíblia em buscar provas de Deus. A gente tenta buscar elementos que provem a existência de Deus, mas o que eu quero deixar claro aqui é que, na verdade, nós, enquanto leitores da Bíblia, se nós compreendemos a palavra como a palavra de Deus, então ela por si só é suficiente. Nós não precisamos de conceitos platônicos, conceitos aristotélicos, conceitos filosóficos para compreendê-la. Eu posso até facilitar, como é que eu posso dizer? Eu posso até ajudar a mente humana, o raciocínio humano a compreender alguns aspectos a partir da filosofia, a partir desses conceitos mais racionalistas. Mas Deus por si só, ele se explica através da palavra. Então nós cremos, nós como cristãos genuínos, nós devemos crer que Deus ele se explica por si só através da sua palavra, e nós não precisamos de nenhum elemento externo à palavra de Deus para provar que esse Deus existe. A gente não precisa ficar preocupado com isso. A gente não precisa colocar todos os nossos esforços nisso. Isso não significa que a gente tenha que ignorar essas perguntas, porque nós temos dois extremos. Um extremo é quando a gente é questionado sobre a existência de Deus, ou sobre a lógica da Bíblia, quando a gente é questionado por essas coisas, e a gente pegar, então vou estudar toda a filosofia, toda a história, para provar a existência de Deus, provar a divindade de Jesus, como se Deus precisasse que a gente provasse que ele realmente existe. A gente não pode perder muito tempo com isso, investir muito tempo nisso. Mas um outro problema é simplesmente a gente ignorar isso e viver, e dizer assim, nós não nos misturamos com esses conceitos acadêmicos, então eu não vou responder, eu não preciso responder. E aí simplesmente eu ignoro essas perguntas ateístas ou agnósticas, ignoro completamente tudo isso e não procuro dar uma certa resposta à sociedade, porque a gente precisa, de alguma forma, sempre estar prontos para responder a natureza da nossa fé, a razão da nossa fé.
o texto é interessante, o texto de Provérbios, versos 4 e 5. Eu fiz um esquema aqui para eu colocar aqui algumas coisas interessantes. Deixa eu ver, Provérbios. Estou testando aqui para eu poder projetar para vocês acompanharem, lerem junto comigo. Provérbios 26, versos 4 e 5. E aí eu tenho aqui, deixa eu fazer. Eu estou aprendendo aqui para a gente poder acompanhar de uma maneira mais prática, né? A gente vai então lendo a Bíblia, já que a gente está na escola bíblica, né? Então, pensando sobre essa questão, né? O 4 e 5 diz assim nessa versão, a Bíblia, a mensagem: não responda à estupidez do insensato assemelhando-se a ele. Você ficará com cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Tem uma outra versão, que é a versão de Almeida, que diz assim: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Olha só, parece um pouco um paradoxo, né, nesse texto da Almeida. Mas a grande questão é o seguinte, é exatamente esses dois extremos. Eu não posso responder uma pergunta de uma pessoa que não tem conhecimento, ou seja, se alguém não conhece Deus e faz uma pergunta de alguém que não conhece Deus. Eu não posso responder seguindo a estrutura, a lógica ou as teorias dessa pessoa, né? Porque senão eu acabo me tornando semelhante a ele. Da mesma forma, eu tenho que responder de uma maneira que eu não posso deixá-lo sem resposta. Eu acho que é exatamente esse elemento, né? A gente às vezes pode achar que parece um contrassenso, mas o que o sábio de Provérbios está querendo trazer é exatamente essa questão, né? Uma coisa é utilizar as armas do meu oponente para desarmá-lo, né? No reino de Deus não é assim que funciona. Eu não posso utilizar a lógica de argumentação daqueles que não fazem parte do cristianismo. Então, é uma outra lógica, é um outro jeito, é uma outra forma. Mas eu não posso deixar a sociedade sem resposta. Não posso simplesmente ignorar o mundo que está ao meu redor. As pessoas precisam de resposta, eu preciso estudar, refletir, para trazer uma resposta ao mundo, mas uma resposta que seja não mais do mesmo. Uma resposta que não seja não mais uma teoria racionalista, uma teoria filosófica, mas uma resposta realmente que seja algo que representa a realidade e a verdade do Evangelho, né? A gente precisa pensar nesse ponto, né? Porque a gente pode ficar só dizendo, não, Deus existe, Jesus é Deus, mas a gente não é só uma questão de dizer que Deus existe ou Jesus é Deus. A resposta, ela é simples, né? Recentemente uma pessoa me perguntou, entrou em contato comigo, me perguntando qual era o segredo para eu sempre estar rindo, né? Tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas, né, Euler, que dizem que eu sou professor risadinha, né, que eu sempre estou rindo, gargalhando. E algumas pessoas me perguntaram, né, qual é o seu segredo? Eu disse, olha, a resposta desse segredo é muito simples, mas não é simplória, né? Não eu posso te dar uma resposta rápida, mas a gente precisa parar e conversar especificamente sobre isso. A resposta para eu viver com um senso de propósito e um senso de alegria, um senso de futuro, é muito fácil, né? Eu tenho Deus, eu tenho um relacionamento com Cristo, Jesus está no meu coração. É fácil de responder, mas não, o caminho para se chegar a essa simples resposta
não é um caminho simplório, é um caminho complexo. Então a gente tem que entender isso, né? A gente tem que ter o cuidado para que, ao dar uma resposta, a gente não acabe concordando com a pergunta, né? Que a gente não acabe utilizando a mesma estrutura, que tem os mesmos erros específicos que levam a essa a visão de que Deus não existe, de que nós vivemos numa fuga, né? Há uma visão de que os cristãos vivem numa fuga. Nós fugimos da realidade, né? Para sermos felizes, então a gente vive num estado de estupor mental, somos alienados, né? E é interessante que a gente vive para dar dinheiro para o pastor. Então, são essas visões que levam... A sociedade às vezes acredita que o cristão é uma pessoa acerebrada, né? Que não sabe o que faz da vida ou está fugindo da vida, né? Como um alcoólatra que se acaba na bebida para não enxergar a própria realidade. Então a gente vive nessa sociedade paralela, nessa visão, essa visão extraterrestre de planeta, alienante, através da religião, para termos alegria e esperança. É a nossa forma de lidar com os problemas da realidade. Então a gente tem que tomar cuidado para simplesmente não utilizar os mesmos argumentos e a mesma linha de pensamento que leva a esse erro de conceito, a esse erro conceitual, né? E também a gente não pode se recusar a responder às perguntas da sociedade sobre nós, para que não pareça que a gente é snob ou alguém que não está nem aí se o mundo está sofrendo ou se está, se há uma relação causal de sofrimento no mundo ou não. Então a gente não pode passar uma linguagem, uma mensagem de insensíveis, né? Então, eu sou feliz, Jesus me ama, então quem não acredita em Jesus que se exploda. A gente não pode pensar, a gente não pensa desse jeito, então a gente não pode passar a mensagem como se a gente pensasse desse jeito, né? Deus existe, sim, Deus é Deus, mas Deus, ele construiu uma história real a partir da sua criação. Isso é o fato, né? Quando a gente vai lá em Gênesis 3, quando a gente caminha então vou abrir lá em Gênesis 3, a gente tem aqui, né, em Gênesis 3, versos de 3 a 11, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comeste? Então a gente vê, né, como se fosse o conto de tolices e iniquidades, que já começa aí nesse começo, né, que já começa aí nesse início, nesse ponto inicial, né? A partir daí a gente vê, né, Deus criou o universo, ele criou o homem e a mulher. A partir daí eles já começam o caminho de tolice e impiedade, e então isso resulta na propagação e divisão da raça humana, depois a construção da Torre de Babel, e aí a gente chega na história do Deus de Abraão,
como ponto de partida para o resto da narrativa bíblica. Aí Deus desfará por meio de Abraão a condição da raça humana e deste modo permitirá ao ser humano retomar o projeto que lhe havia sido dado desde o início. Então, às vezes, a gente olha isso e se empolga nessa narrativa, mas a gente não para pensar, de como essa história se remete aos evangelhos de uma maneira mais profunda. Quando a gente vai e observa, vai lá no começo de Gênesis, no primeiro livro de Moisés, lá do início do Gênesis, e aí vê no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Se a gente pensar de uma maneira profunda sobre esse texto, a gente enxerga Deus construindo a sua própria habitação. É um lugar, se é o lugar onde Abraão se encontra com Deus, porque a construção da terra, os céus e a terra, esse é o próprio lugar onde Deus está. É o templo onde Deus se encontra. Se a gente pensar na mentalidade de Abraão, na mentalidade de Moisés, na mentalidade no meio onde esse texto foi construído, a gente consegue perceber Deus construindo o seu próprio templo. A gente não tem a história da humanidade, a gente tem a história de Deus. Deus conta e revela a nós a sua própria história. Nós, enquanto criação, imagina, Deus é um superior, Deus está acima de todas as coisas. Ele não tem obrigação de explicar nada para a gente. Eu tenho um cachorro, eu digo um cachorrinho de 30 quilos, o Thor. E eu mando a ele ordens, as ordens mais tolas possíveis. Dá a patinha, fica em pezinho, toca aqui, senta, deita. São ordens tolas. Eu tenho em mente algumas coisas específicas. Dá a patinha, por exemplo, é para que ele perca a consciência de dominância, já que tocar a pata de um cão é algo muito íntimo do ponto de vista da estrutura mental canina, dos instintos dele. Porque quando você segura a pata de um cachorro, você está tirando a sua possibilidade de defesa, de se manter em pé. E você pode puxá-lo e machucá-lo. Então, quando um cão dá a patinha, ele está dando a você a dominância sobre a própria proteção dele. Mas eu não paro, eu nem me vejo explicando isso para o meu cachorro. Eu não tenho obrigação, imagina. Alguém riria de mim se eu parasse para explicar para o meu cachorro: olha, eu estou fazendo, você me dá a patinha, porque eu acredito numa teoria de psicologia canina. Imagina eu perder tempo com isso. Mas Deus enxergava a humanidade de outra forma. E Ele conta e narra a nós a sua própria história. Ele está narrando a maneira como Ele fez os céus e a terra, o lugar da sua própria habitação. E é interessante que, se a gente consegue enxergar dessa forma, a gente vislumbra que Deus fazia uma própria morada para Ele mesmo. Era o lugar, é o ambiente onde ele agiria. E é o ambiente da sua ação. A gente vê o ambiente da sua ação se desvelando perante os nossos próprios olhos. E aí ele revela isso para a gente. Disse Deus: haja luz e houve luz. E ele vai num processo de 6 dias. No 7º dia ele descansa. E é interessante que quando ele faz o ser humano, quando a gente vê lá no verso 26, Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, nesse templo que ele construiu enquanto morada para ele mesmo. Todo templo ele tem uma imagem. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Todo templo tem uma estátua. Então o templo de Baal tinha uma estátua, os templos da Babilônia, os templos da época de Abraão, de Isaac, os templos que existiam nas grandes cidades da antiguidade, eles tinham estátuas. E Deus então faz a sua estátua de adoração. Uma estátua que, quando você olha, você reconhece a própria ação dessa divindade. E que imagem é essa que ele constrói? A do próprio ser humano. O homem é a imagem e a semelhança do próprio Deus. Por isso que esse Deus não pode ser adorado através de imagens. Por isso que esse Deus não é adorado através de estátuas, porque a própria humanidade reflete essa adoração que é devida ao nome dele.
Olha que coisa incrível quando a gente enxerga o texto dessa forma. A gente vê a Bíblia como uma história do próprio Deus, como uma história de um Deus, uma narrativa que vai desde a criação original. Se a gente observar até o Êxodo, a gente vê todo esse processo, né? Então, os céus e terra juntos é a própria tenda onde Deus está. A imagem, a estátua do Deus em questão que o Criador coloca no templo é a sua própria imagem, seres humanos feitos para espelhá-lo, para trazer sua criatividade à luz em seu mundo e refletir os louvores do mundo de volta ao Criador. Essa é a essência da história, que é danificada pela rebelião das imagens, das criaturas criadas à imagem de Deus. Então, a gente enxerga então a palavra de toda essa forma. E aí quando a gente percebe, né, que mais impressionante quando a gente sai do Gênesis e aí a gente vai para o livro do Êxodo, né, que é todo esse processo, né, Deus se lembra da sua aliança com Abraão, condena os opressores egípcios, e aí o N.T. Wright ele vai dizer assim, o mais impressionante do livro de Êxodo, duplamente impressionante na verdade, é que o próprio Deus acompanha o povo em sua jornada e lhe dá instruções para o tabernáculo, a tenda santa ou tenda do encontro, onde estará presente em meio a ele e onde se encontrará mais particularmente com o próprio Moisés. Então, Deus, novamente, ele está falando sobre a sua habitação e esse desejo de Deus habitar junto com os homens, habitar junto com as pessoas. E esse padrão a gente vai vendo, é um Deus intencionado em viver com seu povo. Que Deus ele quer viver com a humanidade, ele quer viver junto com o seu povo, ele quer viver junto com o povo de Israel, mas ele é incapaz de fazê-lo por causa da rebelião. E aí, por fim, retornando em graça para habitar com as pessoas, quando a gente vê esse Deus o tempo inteiro construindo formas para habitar, para caminhar junto com o povo, no deserto, né? É a história de todo o Antigo Testamento. Esse padrão ele vai se repetindo em vários momentos, né? Até o momento em que o templo é construído e temos o templo de Salomão, mas a maldade do povo com rebelião e idolatria de maneira esmagadora, com sacrifício de crianças, com as mais coisas terríveis, Deus enfim abandona o lugar, esse templo, deixando a própria sorte quando os babilônios cercam Jerusalém. E aí tem esse período do segundo templo, né, já por volta de 583 a.C., que a gente tem essa percepção da ausência divina, né, quando a gente vai lá em Malaquias. Deixe-me abrir aqui Malaquias. Já vamos caminhando para o nosso fim. A nossa discussão está maravilhosa, né? Está incrível, mas a gente tem muito tempo, né? Em Malaquias, versos 1 e 2 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Então a gente vê aí que eles estavam buscando ao Senhor, mas o Senhor não estava no templo. Então parece que Deus saiu do templo lá no período pré-exílico e ele não voltou. Né? A expectativa. Né? E aí prossegue, né? A quem vós buscais o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, né? Como aquele material para limpar, tirar toda a sujeira. Olha só, gente. Então a gente observa aqui que aquela presença de Deus, a fumaça que enchia o templo, aquele Deus que falava face a face com Moisés, aquele Deus, ele saiu no período do exílio e ele não voltou. E está então essa expectativa, esse Deus que sempre vem e mora junto com a humanidade, desde que o mundo foi criado, esse Deus que habita e tem a sua habitação junto ao homem, né, no seu santo templo, esse Deus não voltou.
mas diz que ele virá repentinamente para o seu templo. Quem pode suportar esse? Então a gente percebe que realmente esse Deus, o Jeová, excelso, exaltado, enchendo o templo com a sua fumaça, ele não está mais. Os sacerdotes estão buscando, as pessoas estão buscando, mas Deus não está ali, Deus não está aparecendo. Não é qualquer Deus, mas é o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus criador. O retorno de Jeová compunha uma narrativa teológica subjacente a boa parte da literatura do Segundo Templo. Então esse Segundo Templo, porque o Templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, né, no período do exílio. Esse foi depois, né, passou Nabucodonosor II, filho de Nabucodonosor. Daniel profetizou sobre isso, né? Jeremias profetizou sobre isso. Passaram-se então as 70 semanas de anos, né? Passou-se todo esse processo, né? Nesse período todo, Deus não retornou então a esse segundo templo. Todos tentaram de alguma forma. Desde esse período do pós-exílio, todos tentaram esse retorno, essa limpeza, essa reconstrução do templo, de tal forma que esse Deus retornasse até que chegamos ao terceiro templo. Mas o fato de Deus ainda não ter retornado, isso era uma dor constante daquele povo. Uma tristeza permanente do fiel, porque não se via a presença de Deus, não se via a ação de Deus ali, não se via a glória dele ali. E eles tinham então, a partir desse segundo templo, um estilo de vida levada à leitura dos salmos, à espera paciente, né? Sabia que até o retorno desse Deus eles não estariam livres de um domínio estrangeiro. Essa era a mentalidade dos judeus, era a mentalidade daquele povo, assim que Jesus veio. E aí o problema é que ninguém sabia quando ou como isso aconteceria. Quando Deus retornaria e como isso se daria. A história contada nos evangelhos, se a gente fica atento, é a história de como Jeová, Yahvé, finalmente retornou ao seu povo. É essa a história. Deus finalmente retornou ao seu povo. Deus é incrível. Quando a gente lê os evangelhos, a gente então vê esse prosseguimento, essa espera, essa angústia, esse desespero, essa tensão. Quando é que Deus volta? Como é que ele volta? Como é que vai ser? Quando vai ser? Isso que é apresentado já em Malaquias. Essa expectativa já apresentada em Malaquias, ela se concretiza com a história de Jesus. É isso que os evangelhos vão narrar. A biografia que relata a maneira como o grande Jeová finalmente retornou ao seu povo, retornou ao seu lugar, retornou ao seu ponto de habitação. E aí a gente vai definir a maneira como os evangelhos apresentam Cristo de cristologia. E essa cristologia, né, o autor vai definir o que seria uma alta cristologia e uma baixa cristologia implícita. Se a gente consegue perceber isso, né, e às vezes algumas pessoas elas pensam que João é que define mesmo que Jesus é divino. Mateus, Marcos e Lucas não. Né? Às vezes as pessoas acabam fazendo esse tipo de classificação. Né? Mateus como o rei, Marcos tem algumas definições dessa forma. Né? Mateus é o Messias, Marcos é um rei, Lucas é como homem e aí João é como Deus, né? Ele vem como Deus. Fazem esse tipo de distinção e um símbolo específico, separando então essas fronteiras da humanidade de Jesus. Então, nessa visão, os três primeiros evangelistas erroneamente contariam apenas a história de um Jesus humano e João contaria a história de um Jesus divino. Mas, de acordo com N.T. Wright, esse conceito está errado. E o erro está em todos os ângulos.
todos os lados, por assim dizer, né? João foi feito então do que era chamado de alta cristologia e Mateus, Marcos e Lucas como se fosse uma baixa cristologia, né? Então os conceitos profundos e teológicos acerca da definição de quem era Cristo seriam mais limitados ao ponto de vista humano em Mateus, Marcos e Lucas, e os conceitos, os elementos teológicos relacionados a quem era Cristo do ponto de vista como Deus estariam concentrados em João. Para N.T. Wright, e ele vai mostrar por que, essa é uma visão errada, essa é uma visão distorcida, né? Na verdade, isso não seria bem assim, porque se você consegue observar não apenas os evangelhos como livros isolados, mas como uma continuação, então toda a situação muda. Toda a situação muda. Quando a gente vê, por exemplo, né, em Marcos, né, a gente vai lá em Marcos, deixe-me ir aqui, ir para Marcos, quando eu vou lá para Marcos, Marcos capítulo 1, e aí leio de 1 a 11, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Daí já mudou o conceito, né? Já mudou tudo. Marcos 1 já explica muita coisa. Porque se eu pensar nesse conceito de Filho de Deus, tá? Basicamente, o que é que a gente pode dizer enquanto Filho de Deus? Filho de Deus deixe-me só definir, né? Quando a gente vê, por exemplo, comparando Marcos 1 com Marcos 15:39. Então pensem assim, no início do Evangelho, Marcos apresenta, né, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No fim do Evangelho de Marcos, caminhando já para o fim do Evangelho de Marcos, deixe-me abrir aqui, Marcos capítulo 15, verso 39. Então a gente está no finzinho de Marcos, Jesus está sendo crucificado, ele está ali, ele expirou, e aí diz assim no verso 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, eu não consigo mais enxergar o livro de Marcos apenas como classificando Deus do ponto de vista, classificando Jesus apenas do ponto de vista humano. Há um aspecto espiritual muito claro aqui, há um aspecto espiritual muito preciso aqui. Existem vários conceitos sobre do que vem a ser Filho de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, a gente vê em Êxodo, a gente vê em Jeremias, Israel sendo tratado como Filho de Deus. A gente também vê em outros pontos, Salmo, Samuel, o rei ungido de Israel sendo chamado Filho de Deus. Então, o ungido, o Messias, ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é exatamente um conceito explicado aos Césares, aos reis máximos. Então havia a ideia, por exemplo, de que César era divino. Então, primeiro, Júlio César ele foi um grande sacerdote de Júpiter, de Zeus. Ele foi como se fosse um grande papa, um grande líder dentro do templo de Júpiter. E ele e a família dele se consideravam como descendentes diretos de heróis antigos e da deusa Vênus. Então eles eram descendentes da deusa Vênus, aí de um herói antigo chamado Enéas. A história desse herói está na Eneida, vocês podem, de Virgílio. Quem quiser saber sobre esse passado imemorial romano é só ler a Eneida de Virgílio. Existem versões baratinhas que são fáceis de encontrar. Mas, de qualquer forma, então havia esse conceito de que Júlio César tinha uma herança, um sangue divino. De Júlio César veio seu sobrinho neto, César Otávio, que alcançou o posto do tio-avô e foi alçado à posição de César Augusto.
né? Como se fosse um César máximo. E ele era chamado de Divo, o Deus Augustus, ou Divo Augusto, que é o Deus Augusto, Deus máximo, Deus divino, como se ele fosse realmente uma representação de Deus. Todos os outros descendentes ou herdeiros políticos de César Augusto, todos os outros Césares passaram a ser chamados de filhos de Deus, ou filhos de Augusto. Então, nas moedas, então, na época de Jesus, do ministério de Jesus, quem estava no poder era César Tibério, que era um apadrinhado e herdeiro político ele foi adotado por César Augusto, porque César Augusto não teve herdeiros consanguíneos, e aí ele passou para Tibério, então, o império, né? Tibério foi o herdeiro de César Augusto e era chamado de filho de Deus, porque ele era filho, então, herdeiro direto de César Augusto, do Divo Augusto. Então, como filho de Deus, isso era marcado, cunhado nas moedas. Isso era trazido nas moedas. E com certeza, quando Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, o César era aquele, o filho de Deus, Tibério César. Então, quando um centurião, né, quando um chefe de soldados, né, de centenas de soldados, quando ele vai e diz, olhe, esse aqui é o verdadeiro filho de Deus, ele tem um conceito muito claro na mente dele. Então, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, ele tinha com certeza em mente todas as possibilidades. Quem estava lendo esse texto, com certeza enxergaria essa questão clara sobre Jesus ser o Filho de Deus, né? Jesus, o Deus de Israel, havia ficado presente, havia se tornado humano, havia descido para morar em meio ao seu povo, estabelecer o seu reino, tomar sobre si o horror pleno de sua condição e ocasionar o tão aguardado novo mundo. Essa é a prerrogativa que está presente no Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos não é mais uma narrativa sobre Deus enquanto um aspecto humano, sobre Jesus enquanto aspecto humano, mas a gente vê a ressonância de uma história muito maior, uma história, né, da própria presença de Deus no meio do seu povo, né? Mateus e Lucas, né, de acordo com a tradição, Marcos é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, e Mateus e Lucas vão, de certa forma, serem escritos baseando-se em Marcos. É interessante a gente levar em consideração esses aspectos, porque, então, se Marcos trazia do início ao fim, trazia de maneira clara essa percepção de que Jesus era Deus, ele era divino de fato, então Mateus e Lucas com certeza trariam esse tipo de visão, né? Eles aprenderam a partir de Marcos como ler a história de Jesus, como a história do Deus de Israel, enfim, retornando. E aí, com esse tipo de óculos, a gente, quando lê os evangelhos, enxerga muito mais coisas nesse sentido, né? Lá em Mateus, a gente já vê de maneira bem clara, quando a gente vai lá em Mateus 1, versos 22 a 23. Mateus 1, versos de 22 a 23, a gente já vê claramente e diz assim, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Então não há dúvida, Emanuel significa Deus conosco, né? Que quer dizer Deus conosco. É incrível. A frase ecoa da promessa do Emanuel. A frase ecoa exatamente nesse tipo, né, de que Deus realmente está ali, que Deus realmente está com os homens. Deus chegou. O Deus que tinha andado com o povo no deserto,
O Deus que tinha caminhado com o povo, ele retornou, ele chegou, ele está presente, ele está no meio do seu povo novamente. Deus voltou, Deus voltou, Deus voltou. E às vezes é interessante, né? Porque trazendo para a nossa situação atual, às vezes a gente acha que Deus está distante. Às vezes a gente acha que Deus não está agindo mais no mundo como agia no passado. Às vezes a gente perde as esperanças, mas a gente esquece dessa realidade de que Deus é Deus conosco. A partir de Jesus, Deus está conosco. Nós somos o próprio templo onde o Espírito de Deus habita e nós estamos com Cristo para todo sempre. Então, olha só, é o que a gente vê lá no final de Mateus, né? Mateus 28. Quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 28, né? O finalzinho de Mateus é o final, né? Os últimos capítulos, né? Versos 18 a 20, diz assim: Jesus aproximando-se, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e ele termina deixando bem claro que ele voltou, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Deus está conosco. Deus está novamente com seu povo. Deus está novamente no meio da sua população. Deus está novamente no meio de todos aqueles que fazem parte do seu povo. E a gente vai ver isso nos outros evangelhos. Às vezes, quando a gente vai lá em Lucas, capítulo 1, então deixa eu ir lá para Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, e aí eu vou lá em Lucas 1. E aí, quando a gente vai lá em Lucas, e pensa em Lucas, deixa eu ver aqui. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros das palavras, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quando a gente pega um texto desse, a gente diz, esse é um texto ocidental, é um texto completamente numa linha ocidental, a gente não há uma visão de que eu tenho Deus, um Deus real, ou um Deus... aqui é uma visão muito mais humana, por assim dizer, né? E aí eu me lembro de uma situação específica. É interessante a gente lembrar, recentemente publicaram um livro, uma tradução moderna de um grande classicista. Então saiu esse ano, no ano passado, saiu, é muito recente, um grande classicista ateu, ele traduziu os evangelhos, né? E ele tem todo um Novo Testamento traduzido pelo grande classicista. Só que tem um problema. Tem um problema porque o que é que acontece? Quando a gente consegue enxergar os evangelhos sob a ótica correta, a gente entende que esses evangelhos, eles não foram escritos do ponto de vista clássico. Então, aqui eu não tenho um clássico escrevendo. Na verdade, esses evangelhos são continuação do Antigo Testamento. Eles são exatamente o prosseguimento do Antigo Testamento e foram escritos debaixo de uma cultura judaica. Alguns acreditam, inclusive, que Mateus foi escrito primeiramente em hebraico, assim como Marcos, né? O próprio Lucas é cheio de hebraísmos. Então, alguns aspectos
que são colocados como grandes inovações da tradução, na verdade não levam em consideração os hebraísmos ou vários aspectos que estão presentes na cultura e na língua hebraica que foram transpostos para o Novo Testamento. Então não adianta só você ser um grande tradutor de grego se você não tem uma precisão, uma visão precisa do que significa a língua, a cultura e a gramática hebraicas. Então você pode achar que está diante de uma grande tradução, mas se essa tradução está desligada do Antigo Testamento, então ela não tem como ser uma grande tradução, porque nós não estamos falando de um texto que ele foi inventado no período clássico. Nós não estamos pensando na história de um Deus que começa a se relacionar a partir do ano zero. A gente está falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que prossegue a sua história de presença com a sua humanidade. E aí esse elemento que a gente vê aqui no início da carta de Lucas, na verdade, ele é apenas uma estrutura formal reconhecida no mundo clássico, mas isso não quer dizer que esse mundo clássico ele está desligado de uma tradição hebraica, de uma tradição judaica. Então esse é um ponto importante que a gente pode trazer nesse sentido. Então a gente tem que entender, Alguns acham que Lucas é um texto que ele está muito relacionado a apenas uma visão ocidental, uma visão grega, uma visão clássica de uma humanidade de Jesus. E aí existe um versículo que o autor, N.T. Wright, traz aqui a lume, e ele é realmente muito claro. A gente vê realmente as intenções e qual é a visão de Lucas sobre Jesus exatamente em Lucas 8:39. Jesus ele tinha acabado de livrar um endemoniado da região de Gadara, e os gerazenos, assombrados, é aquela história que os demônios saíram, entraram nos porcos e os porcos caíram do penhasco. E no verso 29, o verso 38 diz: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Olha só, conta aos teus o que Deus fez por ti. E aí ele conta o que Jesus fez por ele. Jesus é Deus. É a conclusão óbvia. A frase diz tudo. Se Lucas não tinha intenção de nos dizer que o que Jesus fazia era o que Deus estava fazendo e vice-versa, então a frase não teria sentido. Não teria o menor sentido. Quando a gente vai lá realmente em Lucas 8:25, quando Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, a gente vê os discípulos falando. Então lhes disse: onde está a sua fé? E eles, os discípulos, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? De uma forma ou de outra, os evangelhos sinópticos deixam evidente, ao contarem a história de Jesus, que eles estão narrando a história de como Deus de Israel retornou o seu povo em juízo e em misericórdia. E aí, quando a gente chega no Evangelho de João, a gente vê a cristologia do templo retomada. Lembra aquela ideia de que Deus criou o mundo para nele habitar, e ali ele fez um templo de adoração à sua glória? Em João a gente vê esse foco, A cristologia, Deus, a palavra era Deus, era o verbo estava com Deus, estava no princípio, desde todas as coisas. Então é a história de Jesus, em João, o foco é a história de Jesus, é a história de como Deus se tornou um ser humano, como Criador, tornou-se parte da criação,
Como é que o Deus que criou todas as coisas se tornou então parte da sua própria criação? Na história de Gênesis, conforme vimos, o Deus que fez o mundo como um templo para sua habitação dignou-se a estabelecer em mais um ato de misericórdia sua tenda entre os israelitas, primeiro no tabernáculo do deserto, então no templo de Jerusalém e agora através do próprio Jesus. Então isso é inacreditável. A presença de Deus, isso é interessante porque quando a gente vai para o original, vamos até olhar aqui. Vou aqui abrir o original. Então, quando a gente vê exatamente a palavra tornou-se carne, né? Porque exatamente ele não era luz, verso 8, mas veio para que testificasse da luz, o verbo estava no mundo. 14. O verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quando a gente vai e observa, e a palavra se fez carne, kairologos sarx egeneto, né? Então, o verbo se fez carne, se gerou carne, esquenosen en remin, né? E é como se fosse assim, e ele, esquena tem a ver com a cena, mas é como se fosse construir a sua tenda, é habitar, ele permaneceu, ele botou a sua tenda ali, né? Esquene significa exatamente abrir a tenda, esquenosen. Ele armou a sua tenda, ele colocou ali, montou o seu tabernáculo entre nós, ele tabernaculou entre nós. É bem claro aí. Nós vemos exatamente Jesus como o próprio tabernáculo. É a própria presença de Deus. É a skene, que tem uma relação, de certa forma, com a palavra shakan, do hebraico, que nós temos a expressão Shekinah, né, que é a glória de Deus, é a presença de Deus. A presença de Deus no templo era chamada de Shekinah. E aí, de repente, o verbo se fez carne e Shekinah entre nós. Ele abriu a sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós. A presença divina que tabernacula, né? O tabernáculo foi exatamente aquela tenda que Deus instruiu pessoalmente a Moisés, face a face, como é que ele deveria construir, e ali seria a habitação de Deus. Nós vemos então o mesmo elemento relacionado ao tabernáculo, agora aqui em João, e mesmo através da língua grega. Então eu não posso, é apenas uma questão de linguagem, mas a cultura, o pano de fundo cultural, a estrutura e o povo onde essa história se desvela é o mesmo. Então a língua mudou, mas a história é a mesma. A história é a mesma. Então não tenho como simplesmente pegar e utilizar o verbo, é o logos aristotélico, é o logos de Platão, é a ideia, é um conceito e tal. Não, eu não posso fazer esse tipo de associação, porque esses elementos, essa palavra, é uma palavra relacionada àquele Deus que criou o mundo no início da Terra, né? No princípio era o verbo enarche, enrologos, né? Eu tenho exatamente essa mesma estrutura, enarche epoiesen ho theos, na Septuaginta, né? Enarche, enrologos, no princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra, na Septuaginta também é a mesma estrutura, enarche, e que no hebraico é Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então eu posso entender esses elementos como se fossem isolados, mas eles contam a mesma história, a mesma narrativa, é a mesma estrutura, né? Nós temos a continuação nos evangelhos, a continuação do livro de Gênesis, a continuação dos profetas, a continuação daqueles textos que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, porque quando a gente vê que ele veio, olha só, habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Essa é a ideia que a gente precisa captar em alto e bom som. O Jesus retratado por João é uma combinação da palavra viva do Antigo Testamento, é a Shekinah da esperança judaica, a presença tabernaculadora de Deus no templo, a sabedoria, a qual em alguns escritos judaicos importantes representava a autoexpressão pessoal do Deus Criador, cuja presença vinha para habitar com o ser humano, particularmente com Israel. O Jesus de João está vivo. Ele se move numa cena vívida para outra e ele vai se engajando em diálogos mais realistas com personagens secundários e a gente vê isso até mais do que nos evangelhos, na maior parte dos evangelhos sinópticos, mas há uma relação entre tudo isso, né? Não é, os evangelhos sinópticos são mais sobre a humanidade de Cristo e João sobre a divindade de Cristo. A gente não pode enxergar simplesmente os evangelhos como algo totalmente separado do Antigo Testamento, né? E quando a gente observa, então, o Jesus apresentado no Evangelho de João, a gente vê todas as funções do templo. O templo, o tabernáculo, é o lugar de festa. O tabernáculo é o lugar de presença, né? E festa, Jesus ele começa o ministério dele numa festa de casamento. O tabernáculo é um lugar de presença e a gente vê Jesus se relacionando e estando ali presentes ao lado das pessoas. O tabernáculo é lugar de sacerdócio, é lugar de cura, é lugar de milagres. E o tabernáculo é lugar de sacrifício. E aí Jesus encarna o sacrifício por si próprio. Ele é a própria oferta que ocorre através do seu tabernáculo, que é o seu templo. Essa é a essência da alta cristologia de João. E aí a gente enxerga tudo de uma forma completamente diferente. Bem hoje nós nos aprofundamos sobre vários aspectos dos evangelhos. Muitas outras coisas ainda podem ser ditas. Mas sabe, o maior conselho que eu posso dar para você é, no tempo em que a gente está passando agora, nada mais importante de lembrar de que esse Deus, ele não mudou. A mesma maneira como Deus agiu na história, ele continua agindo hoje. Então que a gente leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Existem várias formas de ler os evangelhos, né? Existem vários planos que você pode ler, ou primeiro Mateus, primeiro Marcos, mas dedique-se. Comece com o evangelho de Marcos. Comece lendo, né, um capítulo por dia. Né? Comece lendo o evangelho de Mateus, ou então comece lendo o evangelho de João. Você vai descobrir que esse caminho é maravilhoso. E é esse Deus que começou lá no Gênesis, que veio através da história, ele chega até nós, ele chega até você, ele chega até mim e muda todas as coisas. Existem muitas outras coisas sobre as quais a gente poderia discutir, né? Nós estamos falando sobre tantas coisas de uma forma tão densa, mas nós entendemos que o limite, não dá para falar tudo, claro. Não dá, é maravilhoso demais. Mas o limite aqui não dá. O nosso cérebro ele é limitado para essas coisas. Mas que a aula de hoje seja apenas um ponto de partida para você colocar esses novos óculos e enxergar a história de um Deus que se tornou rei. Um Deus maravilhoso, um Deus que se apresentou, que poderia estar distante lá no céu, mas ele tabernaculou, ele construiu a sua tenda entre nós e nós podemos experimentar as bênçãos de estarmos morando juntos com o nosso próprio Deus. Emmanuel, Deus conosco, é Jesus, é o próprio Cristo que está conosco em todo o tempo. E por isso louvamos a esse Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e até a próxima. Um grande abraço. Graças a Deus por esse tempo especial de reflexão, de meditação, de estudo da palavra. Muito obrigado, Nelson, pela instrumentalidade. Agradecemos Nelson e Áquila, que tem se revezado aí
em nos trazer esses estudos nas manhãs de domingo. Muito obrigado, que Deus esteja assim abençoando cada um que pôde atentamente participar e também interagir com o estudo desta hora, tá bom? Quero convidar você para estar conosco em nosso canal aqui às 18 horas deste domingo. Estaremos falando ali, entrando já no primeiro capítulo do livro de Jonas. No último domingo nós fizemos uma introdução, ao livro de Jonas, e neste domingo nós estaremos entrando ali no capítulo 1. Se você não leu ainda, recomendo que leia na tarde deste domingo o livro de Jonas. É um livro curto, numa sentada você lê todo o livro. Leia prestando atenção, tire as lições, procure permitir que Deus lhe fale ao coração por meio da leitura desse livro. E hoje à noite estejamos juntos meditando, refletindo na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã. Continuamos insistindo para que você se junte a nós em nosso movimento de oração, seja o relógio de oração, seja na sala de oração ali na igreja, mas que você não deixe de clamar. Coloque-se diante de Deus, clamando, orando, jejuando, se você assim puder fazer, e assim consagrando sua vida, colocando-se inteiramente nas mãos do Senhor. Clame pela saúde, clame pela nação, clame pelo nosso povo, clame pela igreja do Senhor, clame sobretudo para que Deus nos livre da pandemia que aflige tantas famílias nesse instante. Então, que você faça, meu irmão, deste tempo um tempo especial para buscar a presença do Senhor em oração, tá bom? Na quarta-feira próxima eu convido você para estar conosco mais uma vez em nosso momento de estudo da palavra. Estamos trazendo para o momento de estudo das quartas-feiras participação dos nossos irmãos, várias pessoas ali estudando conosco, não é? Então, você pode estar ali acompanhando, interagindo. Nas últimas 2 quartas-feiras já fizemos um estudo com a participação de vários irmãos e eu espero que você esteja conosco também nesta próxima quarta, às 19 horas, para continuar crescendo no aprendizado da palavra do Senhor. Você certamente será edificado, tá bom? Então, que Deus te abençoe e logo mais às 18 horas estejamos juntos mais uma vez. Ore conosco encerrando este culto e, na sequência, mais uma música de adoração ao nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo especial de estudo, de meditação, de adoração diante do Senhor. Que o Teu Espírito esteja acalmando os corações aflitos e angustiados. Que o Senhor esteja trazendo serenidade, renovo da fé e da esperança no meio do Teu povo. E que o Senhor esteja chegando com o socorro, com a restauração, a bênção da cura, a repreensão da enfermidade, e o Senhor esteja, Deus, trazendo ao coração de cada um a certeza de que Tu és Deus presente, que cuida e conforta os seus. Damos graças a Ti por todas as Tuas bênçãos e damos graças pelo estudo da manhã deste dia. Rogo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê, ó Deus, o restante de domingo e uma noite muito especial na presença do Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite, 18 horas, esteja conosco. Eu quero convidar você para preparar o seu coração, para preparar o seu lar, para no domingo da ressurreição celebrarmos às 6 horas da manhã um culto especial. Vamos estar celebrando um culto especial no domingo da ressurreição, em que a transmissão será feita ali da igreja, mas você vai continuar na sua casa, no seu lar, com a sua família, e eu vou convidar você para naquele domingo levantar-se mais cedo, preparar-se para um momento de adoração em comunhão com a sua igreja e juntos celebrarmos o memorial da ceia do Senhor. Logo mais à noite falaremos um pouco mais sobre este assunto, mas desde já eu convido você para se preparar para vivermos um domingo especial ali no domingo de Páscoa. Deus te abençoe e até logo mais às 18 horas. Adore ainda ao Senhor aqui em nossa companhia.